Integração News. Salve, salve galerinha, seja muito bem-vindo ao boletim final sobre o torneio de futebol de cegos na terceira edição dos Jogos Juvenis da CBDV, evento que foi encerrado no último sábado, dia 18 de outubro, no CT Paralímpico em São Paulo. Neste conteúdo, nós vamos trazer até você os resultados finais da competição, como ficou as premiações individuais, a classificação final e, claro, a artilharia geral do torneio. Tudo em detalhes a partir de agora para você que acompanha a Integração News junto com você no esporte paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. No último sábado, dia 18 de outubro, foi encerrado o torneio de futebol de cegos dentro da terceira edição dos Jogos Juvenis da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV. No período da manhã, foram realizadas as duas últimas partidas que complementaram a primeira fase da competição. Lembrando que eram 4 seleções na disputa, todas jogaram contra todas em turno e retorno. E amanhã do último sábado foi realizada a terceira rodada do retorno da competição e agora nós vamos trazer os resultados para você. No primeiro jogo do dia, a seleção do Centro-Norte bateu a seleção do Sul pelo placar de 3-0, com gols anotados pelo Jefferson Dias, pelo Álvaro Magalhães e pelo Edson Araújo. No outro jogo que encerrou a primeira fase do torneio, as seleções do Sudeste e do Nordeste empataram por 0-0 no tempo regulamentar e nas penalidades o Sudeste venceu por 1-0. Lembramos que na primeira fase, em caso de empate, ao término do tempo regulamentar, cada equipe levava 1 ponto e a equipe que fosse a vencedora nas disputas de penalidades levava 1 ponto extra. Apenas o Darlisson Souza converteu pelo lado do Sudeste, enquanto que o Juan Cruz e o Danilo Ferreira desperdiçaram pelo lado da seleção Sudeste e pelo Nordeste o Carlos Henrique e o Ria Santos desperdiçaram. Com estes resultados, a classificação final da primeira fase da competição terminou da seguinte forma: a seleção do Sudeste terminou na liderança com 15 pontos marcados, foram 7 gols marcados, 1 gol sofrido, um saldo positivo de 6. Em segundo, a seleção do Nordeste com 14 pontos, 8 gols marcados e nenhum gol sofrido, um saldo positivo de 8. Em terceiro, o Centro-Norte terminou com 7 pontos, foram 6 gols marcados e 5 gols sofridos, um saldo positivo de 1. E o lanterninha da primeira fase foi a seleção do Sul, que perdeu todas as suas partidas, marcou 1 gol apenas e sofreu 16, um saldo negativo de 15. Esta foi a situação da primeira fase da competição após o encerramento da terceira rodada. Você que acompanha o nosso canal do YouTube e ainda não adicionou a sua inscrição aqui na Integração News, dê aquele apoio, aquela moral pra gente e adicione a sua inscrição e nos ajude a crescer cada vez mais para que possamos sempre trazer mais conteúdos atualizados do Paradesporto para você. Para isso, você pode clicar em inscreva-se neste canal. Você que já é inscrito, divulgue esse link para seus familiares, seus amigos, seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, publique em nossas redes sociais, espalhe para todo mundo, faça com que os nossos boletins possam chegar até mais pessoas e, gentilmente, claro, a gente sempre pede para você que, na moral, dê aquele like bacana pra gente, para você fortalecer o nosso trabalho e a plataforma do YouTube e entender a relevância do nosso conteúdo. Para isso, você pode clicar em marque como gostei deste vídeo. Pode comentar também, pode, enfim, contribuir conosco aí. Quanto mais você comentar, compartilhar e dar aquele like pra gente, você fortalece o nosso trabalho. Já no período da tarde do sábado, nós tivemos as partidas valendo o terceiro lugar e a grande final da competição. Na primeira fase, os jogos contaram com 2 tempos de 15 minutos e nas partidas finais, tanto na disputa do bronze quanto na disputa da grande final, as partidas foram realizadas com os tempos oficiais de 20 minutos. Na partida que valeu a medalha de bronze, a seleção do Centro-Norte venceu a seleção do Sul pelo placar de 1-0, com gol anotado pelo Álvaro Magalhães. E na grande final, em jogo de reviravoltas e viradas emocionantes e
a equipe do Sudeste desperdiçando 2 cobranças de tiro de 8. Nós tivemos a seleção do Nordeste fazendo 4-3 na seleção do Sudeste. Foram 2 gols anotados pelo Marco Antônio Batista e 1 gol anotado pelo Cauã Sabino a favor da seleção do Sudeste, enquanto que o Nordeste teve os seus 4 gols anotados pelo Carlinhos Rocha. Com estes resultados, a classificação final da competição terminou da seguinte forma: medalha de ouro para a seleção do Nordeste, a prata para a seleção do Sudeste e o bronze para a seleção do Centro-Norte. E em quarto lugar, a seleção do Sul. Nas premiações individuais, o artilheiro da competição foi o Carlinhos Rocha, da seleção do Nordeste, que marcou 7 gols em toda a competição, e o melhor goleiro foi o Igor Rodrigues, da seleção do Sul. Falando para você sobre a artilharia geral da competição, então após o encerramento de todas as partidas, nós tivemos, além do Carlinhos Rocha, da seleção do Nordeste, que foi o artilheiro disparado com 7 gols no torneio, nós tivemos o Marco Antônio Batista, o Marquinhos, da seleção do Sudeste, que balançou as redes 6 vezes. O Cauã Sabino, do Sudeste, ficou com 4 gols e foi o terceiro principal goleador. Com 3 gols ficou o Álvaro Magalhães, da seleção do Centro-Norte. Com 2 gols, o José Henrique e o Carlos Henrique Marreiro, ambos da seleção do Nordeste. E com 1 gol ficaram o Everton Silva, da seleção do Sul, o Francisco Soares, do Centro-Norte, o Eduardo Rocha, também do Centro-Norte, o Ria Santos, da seleção do Nordeste, o Edson Araújo, da seleção do Centro-Norte, e o Jefferson Dias, também da seleção do Centro-Norte. Portanto, esta foi a artilharia geral do torneio de futebol de cegos, nesta terceira edição dos Jogos Juvenis da CBDV, encerrado no último sábado, dia 18 de outubro. Com as informações do Departamento de Gerência Técnica e de Eventos da CBDV, com o boletim final do torneio de futebol de cegos nos Jogos Juvenis de 2025, para o canal da Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.